Bom dia, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Nessa manhã abençoada, vim aqui trazer uma porção da palavra que se encontra em Mateus, capítulo 8, versículo 24, que diz assim: Eis que se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Essa mensagem no Evangelho de Mateus fala sobre uma ordem que Jesus deu a seus discípulos de atravessar o mar da Galiléia em direção a Gadara, que lá haveria dois homens endemoniados, ao qual Jesus iria lá expulsá-los, né? Porém, os inimigos já, sabendo disso, levantou ali uma grande tempestade, né? Começou a vir aquela prova, porque eles observaram que Jesus estava dormindo e os seus discípulos estavam ali com medo daquela tempestade, né? Daquelas ondas gigantescas, e perceberam que ali era o momento de eles fazerem com que os discípulos tivessem medo e desistissem de ir até aquele local. Porém, como a palavra diz, Jesus estava no barco, porém estava dormindo. Então eles se levantaram, fizeram um grande movimento para que os discípulos de Jesus não chegassem lá no local em Gadara, onde eles estavam ali reinando naquele local. Porém, essa mensagem, a mensagem de hoje, vem auxiliar a mim e a você a vigiar e orar, pois o pecado ele vem de forma sutil. Esse é o tema da mensagem de hoje. Eu quero aqui contextualizar, pedir ao Espírito Santo para que me ajude a levar essa palavra para aqueles que estão aí desatentos, porque o pecado ele vem de forma sutil, né? Essa mensagem aqui, o inimigo antigamente ele entrava na igreja, se manifestava, ameaçava. Hoje não, hoje ele está entrando de forma sutil. O pecado ele se moldou de tal forma que ele está entrando na vida das pessoas sem que as pessoas percebam. Então, sejamos mais atentos a essa mensagem, né? Então o inimigo ele se levantou de forma furiosa ali, fazendo o mar se agitar e os inimigos temerem para que não chegasse lá até aquele local. Porém agora, quando os discípulos acordam Jesus acalma o mar e a tempestade, eles chegam no destino que é a Gadara. Mas olha só como a estratégia do inimigo muda. Quando Jesus desceu do barco, os inimigos vão, os endemoniados vão em direção a Deus, se prostram, perante a Ele e diz que tem vós conosco, Jesus, Filho de Deus, veio nos atormentar antes do tempo. Ou seja, olha só agora eles estão adorando a Deus, se prostrando perante a Deus e reconhecendo Jesus como Filho de Deus. Olha só como a estratégia mudou. Antes eles fizeram barulho, alvoroçaram o mar, agora não. Agora eles estão reconhecendo Jesus como Deus. Então é isso que está acontecendo hoje em dia. O inimigo ele não vem mais se demonstrando como inimigo, ele vem se mostrando como um amigo. Então as pessoas que estão às vezes entrando na igreja, elas ao invés de se manifestar, elas estão glorificando, batendo palma, louvando a Deus, e elas estão ali se moldando para entrar de forma sutil na vida dos cristãos, na vida dos evangélicos e na vida de vocês também que estão nesse mundo aí pecaminoso. Ele vem de forma sutil. Por exemplo, um homem que está solteiro, de repente aparece uma mulher maravilhosa, linda, de forma sutil, querendo ajudar, mas a partir do momento que entra na vida, causa um estrago terrível. E assim como o homem também. O homem ele vem, se apresenta para a mulher de uma forma sutil, educada, falando manso, calmo, e depois que se casam, quantos feminicídios aí a gente já viu. E também, em contrapartida também, eu sei que é mais mulher também envenenando o marido. Então assim, o pecado hoje ele se moldou de forma que está pegando todo mundo distraído, porque as pessoas elas acham que o pecado ou o inimigo ele vai vir te mostrando com o inimigo. O nosso inimigo ele vai vir com aquela forma horrível, chifrudo, não, ele vai vir da forma mais linda que você achar.
né? Vai vir de forma sutil, te prometendo e querendo te dar a melhor coisa que você deseja. Mas lá na frente você vai ver quão terrível é cair na mão do inimigo, né? Deixar o pecado entrar. O que mais se fala hoje é sobre religiosidade. Essa é uma palavra que está entrando na mente das pessoas para que o pecado entre junto, né? Porque, vamos supor, na conversa a pessoa fala, o que tem? Não tem problema tomar uma cervejinha, um dedinho só, ou tomar uma cerveja sem álcool, ou tomar um dedinho de vinho. Isso realmente não tem nada demais se você não se embriagar. A mensagem diz que não se embriagar, não diz nada sobre beber. Porém, se você já teve problema com bebida, para que você vai tomar um dedo de vinho e dar a oportunidade de você sentir saudade daquelas coisas que você deixou lá atrás, né? Então, assim, o pecado ele vem de forma sutil. Ele coloca na mente das pessoas, e essa palavra sobre religiosidade, Paulo diz que tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Ele mostra pra gente que a gente pode fazer tudo, né? Porém, não convém você fazer as coisas que podem te derrubar lá na frente, né? Se você já teve problema com alguma coisa, seja com bebida, seja com mulher, seja com vício, para que você vai mexer numa coisa que você já curou, né? Então, possamos ter maturidade e sabedoria para não dar espaço, não dar brecha para o inimigo entrar. Porque o inimigo, ele só espera uma brechinha para colocar a semente ali e você mesmo frutificar aquilo. Tem uma parábola, né, muito interessante que eu já vi sobre o cavalo, que eram dois fazendeiros e o inimigo, nosso inimigo, soltou, abriu a sela e o cavalo entrou na fazenda do inimigo, começou a comer o pasto dele, e o inimigo viu aquilo furioso, deu um tiro no cavalo. E o dono do cavalo viu aquilo, deu um tiro no dono da fazenda. A mulher do dono da fazenda deu um tiro no dono do cavalo. E o vizinho, outra pessoa olhando aquilo, falando, pô, inimigo, por que você fez isso? Ele, não, mas eu não fiz nada, eu só soltei o cavalo. Você vê, ó, como é sutil, ele só soltou o cavalo e a tragédia foi feita por quê? Porque ele só espera uma brecha sua. De repente você já estava ali, insatisfeito com o seu vizinho, podendo resolver através de uma conversa, você guardou aquela raiva no teu coração e aconteceu uma coisa ali simples, que o cavalo entrou e comeu o pasto dele, né? De repente, se tivesse uma conversa ali com o vizinho, tivesse resolvido, o vizinho ia lá, pagava ali o conserto, o que quer que seja, e estava tudo resolvido. Mas a partir do momento que você dá uma brecha, o inimigo planta a semente, você cai, e aí a tragédia é feita como foi feita nessa parábola aí do cavalo. Então, irmão, que possamos vigiar mais, orar mais, não dar brecha para as coisas sutis que vem nessa vida. Porque se você está dentro por exemplo, de uma igreja e o irmão está falando mal de outro, cara, isso não é legal, né? Se você tem problema com aquele irmão, resolva com ele, vai lá e fala com ele, não fica envenenando a mente dos outros. Então o inimigo ele entra de forma sutil, sendo seu amigo, se aproximando de você. Daqui a pouco ele começa a falar mal, daqui a pouco, vamos ali no quiosque, toma só um dedinho de cerveja, uma bebida, um drink com um pouquinho só de álcool. O inimigo ele é assim, ele é sutil. Depois, quando você vai ver, você está entregue à bebida, ao alcoolismo, e está morando na rua. O inimigo ele faz isso, ele entra de forma sutil para que você caia, e depois você vai desabar em tragédias através de tragédia. Não permita brecha na sua vida, vigia e ore para que Deus esteja te blindando das artimanhas do inimigo. Que Deus abençoe todos, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.